Olá, pessoal. Eu aqui de novo, especialmente para vocês, para falar sobre as leis de Newton. Newton foi uma pessoa, esse rapaz com essa peruca branca. Ele nasceu no reino da Inglaterra, na época era um reino. Hoje a gente chama de Inglaterra só. Ele nasceu 4 de janeiro de 1643 e faleceu 31 de março de 1727. Ele viveu a virada, né, do século. Ele foi um astrônomo, alquimista, filósofo natural, teólogo e cientista inglês, mas reconhecido como físico e matemático, então ele pisou em várias áreas. Se você reparar, tem partes humanas, tem partes exatas, e tem uma parte interessante da vida dele que ele trabalhou para a coroa inglesa na época. Ele ajudou a estimar o valor da moeda, como que deveria ser cobrados os impostos. Ele era um consultor direto da rainha. Ele foi uma pessoa muito célebre em vida. Ele foi famoso em vida. Bem, vamos estudar as três leis de Newton. Mas depois, né, futuramente, vocês vão pisar na, entre aspas, quarta lei, que fala sobre a gravitação. A primeira diz assim: a tendência do movimento é o repouso, o movimento retilíneo uniforme. Então, a tendência é que os corpos ou se mantenham em repouso e movimento, que é a imagem de um ônibus freando. O ônibus estava indo para frente e as pessoas dentro do ônibus iam para frente junto. De repente, o ônibus parou. Só que ninguém avisou para as pessoas, o corpo delas tenderam a se manter indo para frente. Essa é a tendência observada por Newton. Dá para resumir essa lei falando que o corpo em movimento tende a permanecer em movimento e o corpo em repouso tende a permanecer em repouso. Esse aqui, essa situação dessa imagem, é o corpo em movimento que tendeu a permanecer em movimento. Mesmo com o veículo parando, os corpos das pessoas se manteve em movimento, certo? Deixei aqui anotado, quando vocês estiverem vendo, quando o ônibus freia, os passageiros tendem, por inércia, a prosseguir com a velocidade que tinham em relação ao solo, para lembrar do referencial, das aulas de diferencial. Assim, são atirados para a frente em relação ao ônibus. Lembre-se sempre do referencial. Aqui temos um carro levando micro-ondas. O carro freia, só que como antes todo mundo estava em movimento, tanto o ônibus quanto o micro-ondas, o carro para, porque a tendência do micro-ondas é ir para frente. Deixei um resumo aqui. O objeto em cima do veículo tende a manter seu estado de movimento, mesmo que o veículo pare. O objeto mantém seu estado inicial, mover-se. Então, tem uma tendência. Repare só que não foi aplicada uma força no micro-ondas para ele ir para frente. Não teve ação de uma força. Ele se manteve em movimento. A primeira lei ela não fala de forças. Ela fala sobre tendência de movimento. Se a gente pensar em movimento, tem a ver com velocidade. Mesmo sem ninguém empurrar esse micro-ondas, esse objeto, esse veículo, ele vai para frente. Tem um vídeo para mostrar para vocês. Eu vou deixar o link anexo na aula que está no Delta. Vocês vão acessar esse vídeo e a gente vai conversar. Eu posso até mostrar ele aqui para vocês. Eu mostrei isso aqui para vocês clicarem e pensarem sobre uma aplicação dessa lei nas leis de trânsito, tudo bem? O mesmo se dá com repouso. Essa criancinha no início ela estava em repouso e o cãozinho também em repouso. O cachorro puxou o carrinho para frente, só que a tendência era que o menino ficasse no mesmo lugar. Então, o carrinho vai para frente, você tem a impressão que o menino vai para trás, mas ele se mantém em repouso em relação ao solo, no local que ele estava. Então, quando o cão entra em movimento, o menino em repouso em relação ao chão tende a permanecer em repouso. Note que a relação ao carrinho e menino, a relação ao carrinho, em relação ao carrinho, desculpa, o menino é atirado para trás. Em relação ao carrinho, mas em relação ao chão ele se mantém em repouso. Um outro exemplo, você pode testar na sua casa, a moeda estava numa posição, quando você puxa rápido,
o guardanapo ou a folha de papel, a moeda ela cai dentro do copo. Se você puxar devagar, o que vai prevalecer é o atrito, não é isso que a gente quer. A gente quer ver a tendência do movimento. Se você puxar rápido, a moeda ela cai. A tendência da moeda é permanecer sempre no mesmo local. Segundo a lei de Newton, mudança de movimento, a força muda as condições de movimento de um corpo. Então, força é massa vezes aceleração. A gente já viu isso na aula passada de introdução à força. A massa é a resistência ao movimento. Porque é uma tirinha super legal, vou até fazer a voz para você, ó. 2 dias e você não mexeu nem ao menos uma pálpebra. Garfo de ignora. É preciso muita força de vontade. Ao contrário, mover-se requer muita força de vontade. Garfield, ele fala sobre a resistência ao movimento. Ele fala sobre a segunda lei de Newton. Para o corpo, lembrando da primeira lei de Newton, a tendência do corpo é o repouso. Para que entre em movimento, como o John sugere, aí que precisa de uma força para alterar o estado de movimento. Ele está na inércia, Garfield, primeira lei de Newton. Segunda lei de Newton, na fala dele no último quadrinho. Mover-se requer muita força de vontade, mas não mover em si. A gente pode ter movimento sem ação de força, mas alterar o estado dele nessa situação requer uma força, certo? Pensando nessa segunda lei, uma mesma força em corpos diferentes irá imprimir acelerações diferentes, porque cada corpo vai ter uma resistência diferente ao movimento. Então, ó, um corpo de 1 kg tem uma resistência, um de 2 tem outra, de meio quilograma tem outra, de 4 kg tem outra. Pensando na fórmula, olha aqui na luzinha, força é massa vezes aceleração. Primeiro quadro. Se a força é 2 N, a massa é 1 kg, qual que tem que ser a aceleração? Você tem que passar a massa aqui dividindo, né? Vai ser força que é 2, dividido pela massa que é 1. Aceleração 2 metros por segundo ao quadrado. Na segunda situação, força 2, massa 2. Qual que tem que ser a aceleração? Muito bem, quem pensou 2. Terceira situação, a força é 2. Olha, ele tem meio quilograma. Tem menos resistência ao movimento. E isso vai ser expressado em forma de aceleração. A aceleração é maior. Esse último tem 4 kg. Tem uma grande resistência ao movimento. Tem uma grande inércia. Resultado, sua aceleração é meio metro por segundo ao quadrado. Olha isso, quanto maior a massa, maior a inércia, maior a resistência a alterar o estado de movimento. É isso que diz a segunda lei de Newton. Terceira lei, ação e reação. É a famosa ação e reação. O que ela significa? Que as forças surgem aos pares. Então, toda reação só existe porque tem uma reação. Toda reação só existe porque tem uma ação. Elas funcionam aos pares. A ação aparece em um dos corpos envolvidos e a reação no outro corpo. Variação e reação têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor numérico, a mesma direção. Ou está todo mundo na horizontal, a ação está na horizontal, a reação está na horizontal. Se a ação estiver na vertical, reação na vertical. O que vai mudar são os sentidos. Eles serão sempre opostos. Então, eles agem em corpos diferentes, têm o mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos e obrigatoriamente um depende do outro para existir. Um exemplo, quando você martela um prego, o prego vai empurrar o martelo da mesma maneira que o martelo empurra o prego. Olha que uma força está no martelo, a outra está no prego. Estão na mesma direção. Que direção é essa? Vertical. Sentidos opostos, um para cima, outro para baixo. Em corpos diferentes, funcionam aos pares, sentidos opostos. Ok? Um outro exemplo. Peso.
A Terra atrai um corpinho e o corpinho é atraído pela Terra. Isso é uma paração e reação. Uma força está em um corpo, a outra força está no outro. Mesma direção, no caso, direção vertical, sentidos opostos. Até coloquei um negativo aqui para mostrar que é o oposto. Força de campo, vamos lembrar outra aula? É uma força mecânica, natureza mecânica. E de campo, coloquei 3 forças de campo aqui. A elétrica, cargas de mesmo sinal se repelem. Vamos formar aqui um par de ação e repulsão. Uma repulsa a outra repulsa essa primeira. Direção horizontal, sentidos opostos. Uma ação tem um corpo e reação no outro. Aqui é a mesma coisa. Polos iguais se repelem. Ação tem um corpo, reação em outro. Independente do tamanho. Olha que eu coloquei que ação e reação, ela age em corpos de massas diferentes, de inércias diferentes. Mesmo assim, elas continuam agindo. O que vai mudar? Se a Terra atrai um corpinho e o corpinho atrai a Terra, o que é mais fácil de deslocar? Em quem o efeito é mais perceptível? No corpinho. Como a massa dele é menor, é mais evidente a ação dessa força nele. Então é comum quando você pula, a Terra não vai até seus pés. Porque a massa da Terra é muito grande. É você que vai para a Terra. Comparação e reação. A força é mais evidente no seu corpo porque você tem menos resistência ao movimento, sua inércia é menor. Pensem sobre isso. Forças de contato, ó, comparação e reação, forças, todas essas de contato. Tração na corda, comparação e reação. Você puxa o balde te puxa. Contato com a mesma, força normal aqui, ó, força de contato. A mesa sente o contato do livro, o livro sente o contato da mesa. Atrito, ação e reação. O que impede esse livro de descer a força de atrito? Que ele sente, a superfície causa um atrito no livro e o livro causa um atrito na superfície. Falando em atrito, lembra na aula passada que eu falei do andar? O que é andar? Você empurra o chão para trás, na ação. Reação, o chão te empurra para frente. Você anda devido a um par ação e reação. Se o chão tivesse liso, ia ser igual aquele episódio Tom e Jerry, que eu falei para vocês, meu episódio favorito. Que, sem querer, deixam a geladeira aberta. Quando eles acordam, a casa está congelada. E eles patinam. Tem uma cena que ele desliza no chão. Porque sem atrito não tem operação e reação, ele não vai para frente. Certo? Mais um exemplo de ação e reação em tirinha, porque hoje eu tô podendo pôr tirinha. Olha a primeira. Olha a segunda parte. E a terceira. Porque se Mônica bateu o coelhinho no Cebolinha e doeu no Cebolinha, como ação, a reação é que no Sansão também doa e ela fica compadecida. Viu como ela tem sentimentos? Operação e reação. Em resumo, temos isso. Leis de Newton. Primeira lei. Um corpo em movimento tende a continuar em movimento. Força resultante, zero, porque não é uma lei de força, é uma lei de movimento. Velocidade é constante, o natural é que as coisas se mantenham em movimento. O que muda o estado de movimento é a força. Senão, ele tende a permanecer em movimento. Segunda lei de Newton, ação e reação. Não, desculpa, força é massa vezes aceleração. Massa é resistência ao movimento. Quanto maior a massa, maior a resistência. Então, quanto maior a massa, a gente precisa de mais força para acelerar. Essa é a lei fundamental. Fundamental porque todas as forças podem virar essa lei. Terceira lei de Newton, ação e reação. As forças funcionam aos pares. Elas têm o mesmo módulo, mesma direção em sentidos contrários. Elas agem em corpos diferentes e não se anulam, porque agem em corpos diferentes. Forças, elas são necessárias para modificar o estado de movimento e para